E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fresquinha, foi jogada não tem muito tempo, entre Arjun Erigaisi e Magnus Carlsen. E essa daqui é uma partida no formato Freestyle Chess, tem gente que não gosta muito, mas eu acho muito interessante. Tá rolando agora o campeonato, né, o Freestyle Chess Grand Slam em Paris. E o Magnus ficou assim, jogou na verdade um ataque super maluco contra o Arjun Erigaisi e o Arjun provou que sabe se defender muito bem. Então vamos à partida, né? O Arjun abre com o peão na casa de F4 e nós temos peão em B6 por parte do Magnus, colocando pressão no bispo da casa de H1. A ideia é que você adoraria movimentar o peão de G, mas você não pode sem pendurar o bispo. Então, o Arjun Erigaisi joga peão em E4 e logo no segundo lance nós temos uma escolha super interessante por parte do Magnus. Olha só, o Magnus, que tá jogando aqui pela primeira vez nessa posição, teve algum tempinho para analisar antes, já inventa um gambito. Ele joga peão em F5, simplesmente colocando o peão em uma casa onde ele pode muito bem ser capturado, mas se o peão for capturado, as brancas abrem mão de parte do controle central, a pressão ao longo da diagonal aumenta e o Magnus vai desenvolver bem rápido. Então, o Erigaisi fala, a melhor maneira de eu refutar um gambito é aceitando, eu vou jogar e toma F5, tomei o peão mesmo, eu quero ver você recuperar o material. E o Magnus joga cavalo em D6, ameaçando, é claro, pegar o peão de volta. Note que o lance não seria possível com o peão aqui, porque senão ele avançaria. E nessa posição, o Erigaisi defende o seu peão, joga cavalo em E3 defendendo. Temos por parte do Magnus um lance super mega interessante, peão na casa de G6, deixando, na verdade, o Erigaisi trocar o seu peão extra para seguir desenvolvendo com o tempo. E diferente do Erigaisi, que não pôde mexer o seu peão de G, aqui o Magnus já joga botando pressão nas duas diagonais. O Erigaisi captura mais um peão, peão toma, nós temos cavalo toma G6 com um pouco de pressão em cima do peão de F, e cavalo em D3 defendendo o peão de F. Então, nessa posição, o Magnus está muito melhor desenvolvido que o Erigaisi, ele possui pressão em ambas diagonais, só que um peão a mais é um peão a mais. E o Magnus joga peão em E5. Na verdade, oferecendo aqui uma troca de peões no centro do tabuleiro, tentando abrir a posição. Afinal de contas, quando você tem uma vantagem de desenvolvimento ou vantagem de atividade de peça, é muito interessante que você queira abrir a posição, né? O jogo aberto, sem peões no centro, ele favorece muito mais a atividade de peças do que uma posição fechada. Por consequência, nessa posição, o Erigaisi joga um lance muito inteligente defensivamente, peão na casa de F5. Ele avança o seu peão, oferece ele de volta para o Magnus se ele quiser, porque após o lance, por exemplo, cavalo na casa de E7, é impossível defender o peão, mas ele mantém a posição relativamente fechada, negando trocas de peões no centro. Por consequência, anulando parte da atividade do Magnus. Só que o Magnus não tá nem aí, ele vai pra frente e joga peão em E4. Se você tomar o meu cavalo, eu tomo o seu e a posição vai sim se abrir. Nós temos peão em G3, então, por parte do Erigaisi, cravando o peão de E. Não dá pra tomar o cavalo por conta, né, da cravada em cima da dama. E o Magnus aqui deveria sim ceder, deveria jogar cavalo em E7, recuperar o seu material. No entanto, o Magnus, que gosta muito de jogar pra cima, pra frente, joga um lance assim tremendamente interessante, cavalo em E5. E nessa posição, acredite ou não, as brancas já estão bem melhores, só que só estão bem melhores se você encontrar a sequência do Erigaisi. E a sequência é cavalo toma, e quando o Magnus retoma, né, aqui ele deveria, na verdade, tomar de bispo, mas o Magnus toma de torre, você tem um lance tremendamente desagradável, peão na casa de B3 por parte do Erigaisi. Qual que é a ideia? Se você toma de bispo, né, nessa posição, você traz mais uma peça para o jogo, só que o bispo ele fica relativamente mal posicionado, as brancas têm um peão a mais, e tem essa maioria de peões bem móvel. O que o Magnus está fazendo com torre toma é permitindo uma cravada muito desagradável após o B3 aqui do Erigaisi. No entanto, dinamicamente falando, ele tem boas chances por conta da pressão que ele tem no peão de F, por conta do fato de que ele tá para fazer o rock, e por sinal no Freestyle Chess é assim que se faz o rock, né? Você vai ver o rock sendo feito no próximo lance por parte do Magnus. O rei e a torre acabam nas casas naturais de rock longo, contanto que não tenha nenhuma peça no meio do caminho, enquanto o Erigaisi tem todas as suas peças basicamente nas casas iniciais, mas se ele conseguir se defender, ele tem não somente um peão a mais, como nessa posição, na verdade, uma peça inteira a mais, porque a torre está cravada, o bispo está sem defesa
e vem na sequência por parte de Arjun Erigaisi o lance cavalo na casa de G4, aplicando pressão na peça cravada. Só que essa peça, com toda certeza, não vem de graça, porque nós temos torre toma peão da casa de F5, você pode tomar o bispo, mas você entra na mira da torre do Magnus. Então depois de dama toma H8, o Magnus joga bispo toma B3, com tempo na dama do Erigaisi. Nessa posição, né, você tem que se defender com tudo que você tem. Porque apesar dessa peça a mais, como foi dito anteriormente, todas as peças estão nas casas iniciais e o peão de A vai cair na sequência. O Erigaisi volta a dama, nós temos bispo toma peão de A2, torre em A1 e agora bispo de volta para a casa de E6, preparando tudo quanto é tipo de descoberto desagradável no cavalo. E se você pedir para o computador avaliar essa posição, ele vai te dar que as brancas estão completamente ganhas. Agora, você vai pedir para um ser humano avaliar essa posição para você ver se ele não vai te dizer que nenhum ser humano consegue segurar isso daqui. A defesa dessa posição é praticamente impossível. Apesar de você ter uma peça a mais, você tem que jogar igual uma máquina para defender. E não é à toa, né, que o Erigaisi já bateu 2.800 pontos de rating, porque ele vai jogar com basicamente 100% de precisão. Cavalo na casa de F6, o lance mais preciso, colocando não o cavalo numa casa mais normal, como E3, que atrapalharia o desenvolvimento da atividade de peça, é pra frente, o cavalo no território do adversário, botando pressão no peão de E. Aqui é a casa mais precisa. E o Magnus, então, começa a colocar suas peças para jogar. Cavalo em B5, cutucando a dama, certo? Dama em B2 e peão na casa de D5, avançando os peões não somente para lidar com a cravada do peão de E, mas também para ver se ele consegue expor o rei do jogador de brancas. E nessa posição tem um lance ultra mega preciso que brancas podem jogar e é o único lance aqui que dá uma vantagem para as brancas. Então, esse é o momento que eu quero que você pare, eu quero que você pense o que é que você jogaria nessa posição. E quando você finalizar aí a sua análise, eu quero que você volte para ver se você acertou. Eu vou aproveitar esse momento de reflexão para te fazer um convite, porque estão abertas as matrículas para você entrar na comunidade de xadrez Sup Alboredo. Para quem não sabe o que é a comunidade Sup Alboredo, é a comunidade do grande mestre Sup, da mestre Fi de Júlia Alboredo, onde se você entrar, se matricular, e vai ter link para você fazer isso no comentário fixado desse vídeo, e também na descrição, né, você vai ter o link de matrícula, você vai ter acesso a mais de 200 horas de aula gravada, ensinando você a jogar tudo quanto é tipo de abertura, de defesa que você quer aprender. Pensa numa abertura, pensa numa defesa, quer aprender essa, pode ter certeza, tem aula de grande mestre lá. Nessa comunidade você vai ter acesso a aulas ao vivo toda semana, você vai poder mandar mensagem, você vai poder tirar as suas dúvidas nessas aulas que são ao vivo. Então você vai evoluir de maneira muito estruturada. Eu, pessoalmente, né, tenho utilizado a comunidade para conseguir bater minhas metas de rating. Tô melhorando, tô sentindo que eu tô melhorando, apesar de ser bem difícil, xadrez é complicado às vezes. Então eu convido você, realmente é bom, né? Não tô falando por conta da parceria, realmente a comunidade é bem legal. Então se você quer evoluir, vem pra comunidade, só que é só hoje, tá? As matrículas estão abertas, mas você tá vendo o vídeo num dia diferente do dia que esse vídeo foi postado. Provavelmente já esgotaram as vagas, provavelmente já o link já não tá mais funcionando. Dito isso, vamos lá. Nessa posição, pode parecer que o lance mais natural é o melhor, né? Você jogar, por exemplo, dama toma cavalo. No entanto, depois de torre toma F6, o jogador de brancas não tem uma vantagem tão grande quanto poderia. O lance mais correto para as brancas jogarem não é tomar o cavalo, é jogar G4, forçando o Magnus aqui a tomar uma decisão. Ou ele sacrifica a qualidade, ou ele pendura o cavalo de graça. O G4 é ultra mega preciso. Não é um lance super natural de você jogar, mas é o lance mais forte aqui da posição. E depois de torre toma cavalo, dama toma F6, basicamente todas as chances de ataque aqui do Magnus vão desmoronando. Magnus joga dama em C6. Qual a ameaça? Pensa um pouquinho. O que as pretas estão ameaçando? A nossa dama tá solta, por consequência a ameaça é bispo toma G4 cheque. Tem sempre que ficar de olho em tudo quanto é cheque, captura e ameaça que tiver na posição. E o Erigaisi joga calmamente rei C1, sai do cheque. Por consequência, pretas não tem nada. Pretas jogam torre na casa de D7. Sendo sincero, não tenho tanta ideia do porquê o torre em D7 especificamente foi jogado, mas, né, o Erigaisi joga muito calmamente H3 segurando o peão de G e boa. Rei em D7 por parte do Magnus. Bispo em G2, mantenha tudo defendido, tá jogando o jogo aqui pianinho, calmo, como se a posição
não precisasse de nenhuma pressa para você jogar uma posição doida igual essa com o Magnus vindo para as cabeças. Magnus joga a dama na casa de D6 e nós temos torre em F1 mantendo a dama defendida. Se tudo se defende, não tem problema. O Magnus joga então peão em A5, tentando fazer progresso com seu peão passado de A, e nós temos agora dama na casa de F4, ofertando uma troca de damas. Já que o Arjun tem uma peça inteira a mais, faz muito sentido trocar damas aqui nessa posição. Óbvio que o Magnus não quer, então ele joga dama na casa de B4. Nós temos dama em E5 por parte do Arjun, ficando de olho em toda essa diagonal e diminuindo qualquer chance de ataque aqui por parte do jogador de pretas, bem como com o tempo no bispo. Nós temos torre em D6 defendendo o bispo. Agora, torre em F6 pressionando o bispo de novo, e o Magnus vai tentar algo. Cavalo em A3. É um lance bem interessante. O que acontece nessa posição se você acaba caindo na tentação e toma o bispo? O problema é cavalo na casa de C4, ao mesmo tempo atacando a sua dama, pressionando um pouquinho a casa de B2 e, por exemplo, se você tira a dama de uma... Enfim, né? Se você tirar a dama daqui, dama em B2 vai ser o problema. Então você teria que abandonar a defesa da torre e jogar dama na casa de D4. Então essa é a ideia aqui do Magnus. O Erigaisi vê a ideia, nem toma o bispo, joga dama em B2 direto, forçando troca de material. Cavalo toma C2, o Erigaisi desesperadamente sacrificando material para expor. Rei toma, torre C6 cheque, rei B1, dama em C4, tentando qualquer coisa na coluna C, desesperado, e bispo em F1. E nessa posição, o Magnus, na verdade, tá com a dama presa. E, por consequência, ele abandona a partida. O Erigaisi esmagou o Magnus, né? Ele não teve chance nenhuma desde a abertura, desde, sei lá, dos primeiros 10 lances, o Magnus esteve completamente perdido. E o Erigaisi defendeu com 100% de precisão o tipo de ataque louco que o Magnus sempre joga e ele sempre se safa. Então, cara, o moleque é bom, né? Não tem o que falar. Esse daí tem futuro no xadrez, vamos ficar de olho. Bem, pessoal, é isso. Essa foi a partida, eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, considere entrar na comunidade Super Boredo de Xadrez se você quiser evoluir de maneira estruturada. Um abraço e até a próxima.